Bem-vindos ao nosso culto da Igreja Evangélica Seara. Queremos que você seja muito abençoado através desse tempo de oração, de louvor, de adoração, da dança. Queremos que o Espírito Santo de Deus chegue até você. A palavra que nós começamos essa ministração se encontra em João capítulo 10, versículo 10, diz que o diabo, ele veio somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que todos nós tenham vida e vida com abundância, vida com qualidade. Vida com abundância é viver na plenitude daquilo que Deus preparou para cada um de nós. Nós estamos cruzando uma pandemia, e nesta pandemia nós apontamos os nossos corações, os nossos olhos e a nossa esperança para Deus. Nós esperamos do Senhor a solução, a direção e toda a provisão da parte de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos em culto, em adoração a Ti, e queremos que o Senhor esteja conosco, nos inspirando, nos convencendo, também, Senhor, nos socorrendo em todas as nossas lutas e tribulações. Nós sabemos que no Senhor nós somos mais do que vencedores, independentemente do que estamos passando. Nós já declaramos que somos vencedores, porque o vencedor habita em nós e nos dirige os passos. A Ti, Senhor, seja todo louvor, toda honra e toda glória, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Adore a Deus conosco aí na sua casa. Bendiga o nome do Senhor. Santo és tu, Deus. Poderoso Senhor. Seja exaltado, Senhor Jesus, em cada casa, Deus. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos,
santo és tu, Jesus. Poderoso Deus. Em teu nome, Pai, em teu nome nós cremos que vamos vencer, Jesus. Pois no teu nome, Senhor Jesus, nós vamos avançar. Mesmo no meio dessa pandemia, mesmo no meio das aflições, Deus, nós vamos avançar, Senhor Jesus. Levanta, Deus, homens e mulheres, Pai. Oh, pois o teu amor nos alcança onde estamos. Pois o teu amor nos alcança onde estamos. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim, o teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor nos alcançou. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. Teu amor por mim, oh, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim, o teu amor por mim, Deus, o teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. O teu amor não tem dimensão, Deus. Oh, o teu amor não tem dimensão. Teu amor, no mais profundo mar tu estás, e nos mais altos céus tu estás, e mesmo se no abismo eu cair, eu sei até ali tua mão me guiarás. No mais profundo mar tu estás, e nos mais altos céus tu estás, e mesmo se no abismo eu cair, eu sei até ali a tua mão me guiarás. Oh, teu amor por mim, teu amor por mim, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim, o teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim. Oh, tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesmo não sei o que sinto. Tu
Aleluia. O amor de Deus não mudou de endereço. Está escrito lá naquela cruz. A declaração de amor de Deus está naquela cruz. Deus não mudou. Continua nos amando incondicionalmente. Hoje à noite, diga: Senhor, obrigado porque Tu não desistisses de me amar. Obrigado porque Tu permaneces fiel mesmo quando eu não sou fiel. Obrigado porque a Tua palavra não muda e que Tu não é homem para mentir, nem filho do homem para se esquecer do que prometeu. E tudo que contém a Tua palavra é verdadeiro, é inerrante, e são as nossas promessas, são as Tuas promessas que sustentam a nossa fé e a nossa vida. Queremos olhar para Ti, Senhor, nessa noite. Queremos olhar para Ti, Senhor, e dizer: Tu és a nossa fonte. Tu és o nosso tudo, porque Tu nos criastes, nos amastes e tens cuidado de nós como Teus filhos. Fala conosco quando vamos abrir a Tua palavra, Senhor, nessa noite. Fala conosco agora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome perfeito do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero ler a palavra do Senhor, meditar nela e trazer aquilo que é do coração de Deus para nós nesses dias. Queremos ver o que Deus está falando para esses dias tão excepcionais, diferentes que nós estamos vivendo em função dessa pandemia que assola o mundo inteiro. No livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 15, Êxodo 14, 15, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão. Para os filhos de Israel, passem por meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se a terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram por meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Vamos fugir depressa da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Aqui é uma cena tão maravilhosa e que todos aqueles que conhecem a história da saída de Israel têm montado na sua mente aquele quadro, o Mar Vermelho aberto e mais de 1,5 milhão de pessoas passando. A Bíblia diz que eram 600 mil homens. Vamos calcular aí mais mulheres e crianças. 1.600.000 pessoas passaram ali naquele momento, naquelas águas. E depois que o povo de Israel passa, os carros de guerra dos soldados egípcios começam a travar as rodas, nem para frente, nem para trás. E eles começam a perceber o barulho daquelas águas, o pavor que deve ter sido, quando o último de Israel sai, passa do outro lado, aquelas águas, elas se desmontam e caem e afogam ali tanto o cavalo como o seu cavaleiro. Foi uma cena de livramento e de salvação que impactou
aquela primeira geração ali de salvação. Ao ponto que Miriam pegou as moças e fez uma dança. As moças, junto com Miriam, pegaram seus adufes, seus adornos, e na beira do mar dançaram a Deus pela grande vitória que Deus tinha dado. Então ali estava um momento de grande alegria. Como a Bíblia diz que eram 600.000 homens. Havia sim muitos motivos de alegria. Talvez você vai lembrar da noite, do dia da tua salvação, do teu encontro com Jesus. Quando Jesus te encontrou, de onde Ele te tirou e a libertação que Ele fez. Você deve ter chorado, deve ter rido, foi algo indizível com algumas palavras. Nós precisamos sempre de muitas palavras para contar o que Deus fez e a gente nunca esquece. E a gente sempre conta o dia da nossa conversão, o dia da nossa libertação. Como foi algo maravilhoso, tremendo. Aqui nós estamos em Israel celebrando esta grande obra, essa grande salvação de Deus. E isso foi realmente algo impactante e notório. Trouxe grande livramento. Mas, todavia, contudo, entretanto, estava tudo indo muito bem. Mais de 430 anos que eles estavam vivendo no Egito, aguardando o dia da sua redenção. Chegou o dia da redenção. Houve toda essa festa que nós contamos antes, esse grande livramento. Mas a palavra do Senhor, né, vai um pouco adiante, no capítulo 15 é o cântico de Miriam e a dança. Mas ali no verso 22 diz assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo, versículo 24 diz, murmurou contra Moisés dizendo, o que vamos beber? 3 dias durou a alegria de Israel. Depois de algo tão tremendo, algo tão grandioso que Deus fez. Libertou um povo escravizado e fraco de uma potência econômica e militar que era o Egito. Afundou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Eles passaram a pé enxuto. Nunca se viu, né, o mar sendo represado em 2 grandes paredes de água. Os olhos deles viram as 10 pragas que caíram sobre o Egito. Eles estavam vendo a casa deles ser coberta. Todas as pragas não caía na casa deles, chuva de granizo, a última praga que foi a morte dos primogênitos. Havia luto na casa dos egípcios, mas na casa dos israelitas não tinha choro, não tinha luto. Então, eles assistiram grandes milagres, não foram poucos. Viram as águas se transformar em sangue, mas agora 3 dias, anota junto comigo aí, 3 dias. A primeira dificuldade que eles encontraram foi águas amargas. A primeira dificuldade que eles se depararam deu uma grande crise que eles murmuraram contra Moisés, contra a sua liderança e já começaram a olhar de volta para trás, arrependidos de terem saído do Egito. Arrependidos de terem feito a caminhada de volta. Esses 3 dias que gerou ali em murmuração, se foi embora a alegria. Aquela grande festa, a alegria. Hoje nós temos muitos que são crentes, mas eles não são felizes. Eles são salvos, foram libertos, mas eles não são felizes. Quando surgem as primeiras dificuldades, não importa se elas são pequenas, são iniciais, são grandes. Existe uma vontade de olhar para trás, de voltar à velha vida, de desanimar e desistir. A palavra do Senhor diz, lá em 1 Timóteo 1,19, diz assim, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, a fé ela é mantida por uma boa consciência. A consciência guarda os valores, a consciência guarda o bom depósito de Deus.
É por causa da nossa consciência que nós não quebramos os princípios. Mas quando alguns rejeitaram a boa consciência, vieram a naufragar, afundar na fé. A Bíblia diz que saíram dali 600.000 homens. Apenas 2 entraram na terra prometida, a saber, Josué e Calebe. 600.000 homens, menos 2, são 599.998 morreram no deserto e nunca chegaram à terra prometida. Só 2, Josué e Calebe. Porque eles continuaram perseverando na mesma fé e nas promessas de Deus. Os outros, quando se deparavam com dificuldades, tinham vontade de retroceder. Um dos nossos devocionais desses dias, eu recomendo você nos acompanhar no YouTube, os 5 Minutos com Deus. Um dos devocionais dizia, no nosso carro tem o para-brisa, que no carro dá para enxergar para frente, e tem o espelho retrovisor. O tamanho do espelho do retrovisor é pequenininho. O do para-brisa é grande, você é para frente que vai andar, a sua vida tem que andar para frente. Mas nós insistimos em dirigir olhando pelo espelho retrovisor e certamente não vai ter futuro. Israel começa a ter saudades do Egito e percebam, eles querem voltar, eles querem retroceder, mas olha a cabeça, a insanidade. Eles não durariam no deserto nem uma semana sem água. Depois, se chegassem nas margens do Mar Vermelho, como é que eles iam cruzar o Mar Vermelho? Terceiro, como é que seria a recepção do Egito? Porque eles foram amaldiçoados, eles foram a causa de terem acabado com a economia do Egito, com toda a ruína, a falência da economia, um tanto desastre e tanta praga que caiu lá. Então, eles eram culpados e eles queriam voltar para lá. Sabe quando muitos crentes que foram libertos e têm saudades de voltar para a escravidão, para mentira, para droga, para prostituição, para idolatria. Tem muitos que têm saudades dos ídolos, que viviam servindo as entidades, mas não sabem que não vão ser bem tratados, nem vão ser bem recebidos. Satanás tinha realmente algo terrível para eles naqueles dias. Hoje, quando alguém sai de uma escravidão, como é que perde a alegria tão cedo por causa das dificuldades? Como permanecer? Como nós vamos chegar na terra prometida? O que é Canaã? Canaã é a vida em abundância que Deus prometeu para nós. Canaã é quando nós vivemos o máximo de Deus, as nossas potencialidades, ou seja, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, tudo que Deus pensou para nós, elas vão acontecer. Quando saímos do centro da vontade de Deus, nós não vamos ter vida em abundância. Vão ser escolhas que nós vamos fazer e elas vão ter grandes consequências disso. Então, a nossa Canaã aqui é Jesus. E em Jesus tem a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E quem anda no centro da vontade de Deus, anda numa Canaã hoje. É óbvio que a Bíblia fala da nova Canaã, da nova Jerusalém, que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Mas agora Jesus diz, eu vim para que vocês vivam, tenham vida e tenham vida em abundância. Mas o que tem acometido, o que aconteceu lá no deserto? O povo de Israel cometeu 5 pecados graves que os impediram, aquela geração inteira, 599.998 homens, não entraram. Em 1 Coríntios 10, fala de 5 pecados que deixou Israel fora de Canaã. Primeiro foi a cobiça. Eles cobiçaram as coisas do Egito e depois dos outros povos. Segundo lugar, eles tinham no coração idolatria. Eles ainda estavam acostumados aos ídolos do Egito. Terceiro lugar, a imoralidade. Havia tanta imoralidade sexual no meio do povo egípcio que eles cultivaram também essas imoralidades. Quarto pecado que eles deixou fora. Eles colocaram o Senhor à prova. Se Deus está conosco, por que nos acontece tal coisa? Colocaram à prova a bondade e a fidelidade de Deus. E quinto pecado que deixou, 1 Coríntios 10, que deixou Israel fora, foi a murmuração.
Esse aqui é o que nós vemos. Quando eles encontraram as águas amargas, assim, eles reclamaram. Eles não estavam realmente contando com isso. No capítulo 2, perdão, no capítulo 14, versos 1 e 2, lá diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel que voltem, se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal, Zefon, e em frente deste lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então o faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração do faraó, para que os persiga, e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles fizeram exatamente como Deus lhes havia orientado. Tudo que Deus tinha orientado, eles estavam feitos. Porém, surge no meio deles uma dúvida. Como é que é essa terra que Deus prometeu, que mana leite e mel, que é uma terra de fartura e de abundância? Então eles tiveram a ideia de mandar 12 espias para conhecerem a terra que Deus estava prometendo. Eu tenho que ter uma prova, eu tenho que ter uma segurança. Então eles mandam 12, um representante de cada uma das 12 tribos de Israel, fazer um relato. Isso está lá em Números 13, 28 e 29. Lá diz assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os zeteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles fazem um relato, diz que esse povo que habitava lá era um povo forte, um povo de grande estatura, e que eles pareciam gafanhotos. Eles trazem um relato dominado pelo medo. Eles fazem um relato de gerar medo em toda a população. As cidades são altas, os homens são gigantes, e eles devoram as pessoas. Eram 12 que foram. 10 fazem um relato pessimista daquilo que eles realmente não vão conseguir vencer. Então eles tinham saído do Egito, tinham passado por todas as maravilhas de Deus, estão agora a poucos quilômetros de entrar na terra prometida, mas antes eles dizem assim: será que Deus vai fazer mesmo? Sabe, nós vamos nos certificar primeiro. Eles desconfiam do que Deus disse, e eles vão então para um outro caminho. Nós vamos nos certificar primeiro. Nós vamos fazer do nosso jeito. E ali eles vão colocar Deus à prova. Eles vão duvidar do que Deus falou. E vão fazer algo que nós às vezes achamos muito bonito. Vamos fazer uma votação. Vamos ver. Se Deus disse, não vai ser por quantidade de pessoas, como hoje a gente quer saber alguma coisa, a gente quer saber, então nós vamos fazer o que a maioria acha. E foi o que Moisés decidiu fazer. Olha, 10 estão dizendo que não dá, 2 estão dizendo que dá, e então o povo ficou do lado do relato pessimista e derrotista. Quando as coisas vão mal, a gente sempre começa a olhar por aqueles que têm um relato ruim. Um relato às vezes assim tão cheio de inverdades ou de realidades materiais negativas, e a gente se deixa influenciar por eles. Nós vamos, nesses dias são tantos os relatos da pandemia, que as pessoas estão ficando cada vez mais receosas, temerosas, e não tem mais reação. Estão vivendo num deserto de ansiedade, de medo e de depressão. É um ciclo que é alimentado por más notícias. Aqui, esses trazem más notícias. Bem, Josué e Caleb disseram: bem, olha aqui o tamanho do cacho de uvas, a terra é boa. Nós vamos entrar nela e vamos vencer. E perceba que Israel não tinha nenhuma arma, nada. Era um exército que eles tinham apenas algumas ferramentas de trabalhar. Então o milagre de fato ia ser grande. Mas o relato humano não dá, não vai ser possível, nós não vamos conseguir. São crentes, mas não são felizes, porque eles estão sempre apontando pela dificuldade, pela impossibilidade, por aquilo que não vai dar certo. E a Bíblia diz que Deus ali se
realmente endureceu com eles o coração, com esse relato deles de por causa das águas. Diz que o Senhor ali ficou com o coração também endurecido com eles. E disse, ali o Senhor, ali diz, então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu os estatutos e uma ordenança, e disse, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, e derem ouvidos aos mandamentos, e guardarem os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das quais eu enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor, aquele que cura, eu sou o Senhor, aquele que sara, eu sou o Senhor que vai cuidar de vocês. E quando lá em 14, verso 20, diz assim, então, o exército o Senhor aprontou, isso, 14 e 20, tomou-lhe o Senhor segundo a palavra e eu lhes perdoei. Quando, Números 14 e 20, quando Moisés orou, Deus se havia se indignado, e ali a Bíblia diz que, em Números 14 e 20, que Moisés orou e pediu misericórdia a Deus. Quando houve o relato em Números 13, lá em Números 14 e 20 diz que o Senhor, segundo a palavra da oração de Moisés, Deus havia lhes perdoado. Deus tem prazer em nos perdoar, mesmo quando a gente tem um momento ruim, quando a gente tem um momento por baixo, que acaba não acreditando em mais nada. E a Bíblia vai dizer claramente que Deus houve uma intercessão. Moisés, ele intercedeu ali pelo povo. Então, quando existia uma coisa trágica acontecendo ali, a Bíblia diz que eles haviam sido condenados a uma viagem no deserto. 14, 23, Números 14, 23 diz assim, nenhum deles verá a terra que com juramento prometia a seus pais. Nenhum deles verá a terra. Por quê? Porque eles desprezaram a palavra de Deus. Eles não confiaram na palavra de Deus. Eles foram salvos, mas eles não iriam desfrutar das bênçãos da Canaã, da terra que manda leite e mel. Há muitos que são salvos, mas eles não desfrutam do melhor de Deus, porque eles não creem. Todos eles vão dizer, mas não dá. O médico diz que eu não posso ser mãe. Outro diz que não tenho condições. Nós sempre nos deixamos guiar, muitas vezes pela lógica, pelas condições naturais. Nunca cremos que quando há uma limitação, uma impossibilidade, Deus pode fazer. Eles viram as impossibilidades, travaram e o medo foi contagiando, aquilo foi gerando um grande problema no acampamento. Porque medo contagia e influencia muita gente. Seguindo ali, quando há algo trágico, há alguma coisa que está acontecendo, a gente se pergunta, por que Deus foi tão enfático com eles? Porque, irmãos, Deus não permite, Deus não se agrada, Deus não tolera a incredulidade. Deus não vai nunca negociar conosco, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Você nunca vai viver as promessas de Deus duvidando das promessas de Deus. Você nunca vai ser feliz. Pastor, eu creio que Jesus é o meu Senhor e Salvador, mas não tem vitória na tua vida. Por que não tem vitória? Você não crê na palavra, você não exerce a palavra de Deus. Você diz, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Lembrei da história de Martinho Lutero, que estava sendo guardado por alguns príncipes. Roma era um poder político, também militar naquela época, e já havia executado vários que haviam tentado fazer uma reforma na igreja. Antes de Lutero, outros haviam sido condenados à morte. E Lutero estava sendo escondido, enquanto ele estava escondido, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Mas as notícias eram sempre ruins. A esposa dele, Catarina von Bora, chegou no escritório dele e disse, Lutero, tu sabe da última? E ele disse assim, mais uma notícia ruim. O que foi que aconteceu? Deus está morto. Deus morreu. E ele olhou para ela e disse, tu está louca? Não, a tua tristeza é tão grande
que só pode Deus ter morrido. Não justifica a tristeza de um homem de Deus. Então Deus morreu, se tu está tão triste assim. Ele caiu em si e voltou à tradução da Bíblia. A notícia que nós nunca vamos ouvir é que Deus abandonou, que Deus foi embora, que Deus não tem mais interesse. Nós nunca vamos ouvir essa notícia. A Bíblia diz que a mão de Deus está estendida e não está encolhida. Que os ouvidos do Senhor estão atentos esperando a oração. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos, imaginamos ou pedimos. E nós às vezes somos abatidos, atingidos por más notícias, ou por um insucesso, ou por alguma coisa que não deu certo, e a gente se desmancha. Isso é tão grave diante de Deus, porque vai chegar ao pecado da incredulidade. Hebreus capítulo 3, versos 17 e verso até 19 diz assim: e contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Muitos crentes são crentes, mas não são felizes, porque duvidam das promessas de Deus. Se Deus prometeu que estaria contigo, Ele cumpre a parte dele, Ele vai sempre cumprir. Ele vai sempre alcançar. 40 anos andando em círculos, 40 anos, eles podiam fazer aquela caminhada em linha reta, tomar posse da terra prometida, estar no lugar que Deus tinha pensado para eles. Mas por causa da dureza do coração, de colocar Deus à prova, de ter saudade da vida pregressa, até da escravidão no Egito, de querer as coisas que Satanás dava antes. Dava com uma mão, tirava com duas. Dava comida, mas os escravizava, tomava seus filhos e suas mulheres, etc. Eles passaram horrores no Egito, mas em algum momento eles se esquecem de tudo aquilo. Dizem assim, então quem sabe a gente nunca deveria ter saído de lá. Quantos crentes às vezes têm saudades ou arrependimento de terem se tornado cristãos porque, puxa, eu pensei que eu não ia passar pelo que eu estou passando. Agora, se o Senhor Jesus foi submetido a sofrimento, e a Bíblia diz que Ele foi aprovado pelos sofrimentos que suportou, nós hoje queremos uma vida diferente daquela que Cristo teve. Não, a Bíblia é muito clara conosco. A Bíblia diz, eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. A Bíblia nunca disse que nós não iríamos passar por dificuldades e nem teríamos que enfrentar lutas, adversidades. Nenhum vencedor venceu alguma coisa sem ter passado pelo campo de batalha. Ninguém alcançou um diploma sem ter passado pelos estudos, ou pelo TCC, ou pela aprovação da sua tese. Ou seja, ninguém conseguiu alguma coisa que se não tivesse passado pelo seu esforço, pelas suas dificuldades. Hoje nós temos muitos crentes que não conseguem mais ser felizes porque eles não conseguem crer e andar com Deus. Se Deus falou, vai acontecer. Eu estou nas mãos do Senhor. Hebreus 3,12 diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Tenham cuidado, que nenhum de vocês tenha um coração perverso, cheio de incredulidade. Crentes, mas incrédulos. Crentes, mas infelizes. Não tem como você experimentar de fato uma vida que seja boa, que seja agradável, que seja abençoada. Moisés pastoreou uma congregação de coração endurecido. O pastor Moisés fez centenas e centenas e milhares de sepultamentos naquele deserto. Pessoas que poderiam estar com suas famílias, já tomando posse da terra, plantando, virando a terra, mas eles foram morrendo. Nenhum deles entrou na terra prometida, por causa do pecado da incredulidade. Hebreus 4,11 diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ali a Bíblia diz o descanso. Está falando agora da vida eterna. Está falando agora de quando nós voltarmos para a casa do Pai. Quando Jesus disser para nós, vinde
vinde, benditos de meu Pai, porque tudo está preparado para vocês. Nós estamos no caminho, e no caminho tem alguns desertos. Mas quando Deus disser para você, avança, você avança. Quando Deus disser para você, marcha, você... Não olhe para as condições. Se Deus falou, ande por fé. E não ande por evidência. Não ande pelo comentário de pessoas tão negativas, ou materialistas, ou racionais demais, que te fazem a tua fé ficar em dúvida. Mas ande por fé. Ande por aquilo que Deus colocou no teu coração. São crentes, mas não são felizes. Estão sempre com medo de que vai acontecer o pior. Para os filhos de Deus vai acontecer sempre o melhor. E Deus sabe todas as coisas. Assim, o Senhor sabe nos livrar, né? Esses homens morreram. Em Números 14, 37 diz, esses mesmos homens que falaram mal da terra, morreram de praga diante do Senhor. Aqueles 10 espias que falaram mal daquela terra, eles não pisaram naquela terra. Se você falar mal do céu, você não vai poder desfrutar do descanso. Se você duvidar das promessas de Deus também, você não vai ver as promessas se cumprindo na sua vida. Então é possível ser crente e não ser feliz. Porque você não vive na plenitude, você não anda por fé, você anda por evidência, por prova, tudo tem que ser. Não. Um momento que você vai dizer, eu preciso andar com Deus. Em 2 Pedro 2,9 diz assim, assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 13. Lá diz assim, que não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento de sorte que vocês possam suportar. O que a Bíblia diz claramente, né? 1 Coríntios 10, 13, que vocês não vão passar por uma provação que seja além. Deus não é injusto, Ele não vai dar uma prova que você diz assim, foi forte demais para mim. Não, Deus olha para você com mais esperança, com mais capacidade do que você se julga ter. Se Deus te colocou nessa batalha, é porque você vai dar conta. Se Deus te chamou para esse desafio, você vai dar conta. Porque Ele diz, eu te ajudo, eu te sustento. Então o tamanho da batalha também é o tamanho da fé que existe em ti, o que você vai ter que produzir para poder vencer. Existem muitos crentes que apesar de muitos milagres que Deus já fez na sua vida, eles não são felizes. Foram libertos, foram ajudados, Deus operou de uma maneira grandiosa, mas eles não são felizes. Está na hora de você sair do deserto. A incredulidade, a murmuração, a cobiça, colocar o Senhor à prova, ou uma idolatria que você tenha no seu coração, talvez isto está impedindo você de ser feliz. E não vai entrar no descanso. Você já não descansa agora, está sempre ansioso, com medo, ou de uma próxima noite. Você está agitado, intranquilo e inseguro. Como vai viver depois disso? A estratégia de Satanás nesses últimos dias é fazer-nos duvidar da realidade de Jesus e do poder de Jesus. Nós cremos que Deus governa. Nós lemos ali em Êxodo 15, 23, que Deus é aquele que nos sara, é aquele que nos pode proteger da pandemia. É Deus. Caiu 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não serás atingido. Você precisa viver estas realidades. Você precisa orar essas realidades. Mas, pastor, as notícias são ruins. Sim, as notícias são boas. Você precisa ver as notícias da Bíblia. O que a Bíblia diz para você? Você é filho de Deus. Nenhum fio de cabelo pode cair sem o consentimento de Deus. Você precisa entender que Deus tem planos maiores. Deus tem pensamentos bons a teu respeito. Crentes, mas infelizes. Mas pode ser crente feliz. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Foi para isso que eu vim. Deus não nos criou para uma vida apertada, com arrependimento de ter
entregue a sua vida para Jesus, pensando em retroceder. Não, nós somos aqueles que olhamos para frente. Deus está na nossa frente. O Senhor Jesus diz: eu vou preparar os lugares, eu estou indo na frente. Jesus foi o primeiro à ressurreição, Ele foi o primeiro a vencer. Então, Ele é o primogênito de toda a criação. Ele foi o primeiro. Ele disse assim: venham após mim, vinde a mim. Deus está sempre nos indo na frente. Ele diz: eu estou com vocês. Não vou permitir que vocês sejam tentados, provados além das forças de vocês. Deus está nos chamando para ser crente e ser feliz no meio de tanta luta. Pastor, como é que a gente pode ser feliz com tanto choro? A gente pode ser feliz porque Deus está conosco. Deus quer nos usar no meio de uma geração indecisa para sermos bem convictos. Nós temos convicção. Sabemos quem somos, sabemos para onde estamos indo, sabemos quem está por nós e sabemos que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Seja crente, mas seja feliz. Seja feliz. Deus está as coisas não estão boas, é verdade, mas Deus está governando. Ele tem autoridade em cima nos céus, sobre a face da terra e debaixo da terra. Queria convidar você para a gente orar. Quero muito que você saia desse circuito, desse labirinto de dúvidas, incertezas semeadas pelo mundo. Creia no que Deus falou para você, creia no Senhor Jesus, creia nas promessas de Deus. E rejeite a dúvida, rejeite a obra do diabo. Seja um crente, mas seja feliz. Seja feliz nas promessas de Deus. Seja assertivo, diga: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e que nunca me abandonará. Pai, em nome de Jesus, fortalece a nossa fé. Nesses dias de pandemia, aumenta a nossa fé. Quando nós tivermos que sair, entrar, socorrer, ajudar, o Senhor, a tua mão estará sobre nós. Nós somos felizes porque Jesus venceu e repartiu a vitória dele conosco. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Adore a Deus. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para todas as mensagens poderem chegar na sua casa. Mas seja alegre, seja feliz em Deus, porque Deus não morreu, está com a mão estendida sobre a sua vida. Posso tocar pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Posso mudar, eu posso, pela fé eu posso alcançar, pela fé eu posso viver, creia nisso, pela fé.
estou firmado, em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim, creia nisso no teu coração. Estou firmado em Cristo pra sempre. Eu tenho a luz em mim, pela fé, pela fé, pela fé. Nós vamos alcançar pela fé, e não há mais barreiras, porque pela fé, pela fé. Oh, pela fé em Deus. Deus te abençoe, que você receba essa palavra, esse louvor no teu coração, e aonde tu estiver, de que forma tu for ouvir essa palavra, que alcance a tua vida em nome de Jesus.